Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei a hora que as pessoas vão estar vendo esse vídeo, mas há algum tempo eu já queria fazer compartilhamento de estudos bíblicos, né? E eu acho que uma grande oportunidade de fazer isso é começar a gravar, colocar nas redes sociais, disponível no YouTube, porque assim várias pessoas vão ter seu horário específico, né? Para ir lá e fazer esse estudo dirigido, né? Com algumas leituras. Então, hoje vai ser o primeiro dia, né, do primeiro estudo. E como no primeiro dia a gente vai começar a estudar sobre o princípio da criação do mundo, o que é que vem escrito na Bíblia, né, sobre essa temática. Nós vamos começar hoje a leitura no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo do 1 ao 31, que é o início, né, de tudo. Então, na leitura, diz assim. Antes disso, eu sempre falo para as pessoas, né, que vai começar o estudo bíblico, que antes de cada leitura bíblica, você tenha um tempinho para fazer uma oração, solicitar que Deus direcione a compreensão através do teu Santo Espírito, para que você possa compreender o todo daquilo que Ele quer te ensinar, né, te instruir a fazer e viver na vida e ter o conhecimento completo da palavra. Então, vamos lá iniciar. No versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie,
gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então aqui a gente vê o princípio da criação de todas as coisas, né? Onde Deus ele fala que foi criando cada coisa no seu dia. Tudo que Deus criava, ele dizia que ao final ele fazia uma análise e via que era tudo muito bom, né? Eu gosto muito dessa leitura do primeiro capítulo do livro de Gênesis, porque nos ensina um princípio muito importante para a nossa vida, principalmente a vida moderna. É que Deus ele poderia ter criado tudo em um único dia, em um único momento, só que ele preferiu fazer aos poucos e fazer com calma. Porque a gente também vai ler uma outra passagem que tem para o estudo de hoje, que fala que tudo tem o seu tempo determinado. Então, Deus ele foi criando as coisas e ele sabia que tinha um tempo determinado para se criar cada coisa, ele não foi apressando. Então, a cada dia ele foi criando as coisas, né, que precisou ser criada para o mundo, e ele sempre ia avaliando o que foi que eu criei hoje. Hoje eu criei os grandes luminares, o luminar maior para iluminar o dia e o luminar menor para governar a noite, para iluminar a noite, né, que é a diferença entre o sol e a lua. E Deus ele olha aquilo ali e ele diz: o que eu criei é bom. Então é um princípio que a gente precisa trazer para as nossas vidas, que a gente precisa criar ou viver ou fazer as nossas coisas no dia a dia com muita calma e a presença de Deus, né? Para que a gente consiga olhar e saber: será que o que eu fiz foi bom? Ou será que não foi tão bom assim? É também algo que a gente pode levar para a nossa vida, no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente acorda e vai fazer nossas atividades, vai trabalhar, e é importante a gente chegar em casa no final do dia e se auto-questionar: será que o que eu fiz durante o dia foi certo ou foi errado? Tem alguma atitude que eu preciso melhorar? Tem uma que eu preciso valorizar mais e colocar realmente em prática no meu dia a dia? Então, tudo isso são os ensinamentos de Deus para o nosso primeiro capítulo, o nosso primeiro estudo, né? E é o relato da criação do mundo. Uma coisa interessante também que eu acho sobre o relato da criação do mundo é que em nenhum momento Deus fala sobre explosão. Ele não explodiu nada para criar. Então, hoje a gente sabe que existe alguns pensamentos que vão contra essa descrição bíblica, mas o que eu quero deixar bem claro é que se você acredita em Deus, quer acreditar na Bíblia e quer segui-la, você precisa ter o conhecimento e a convicção daquilo que Deus ele vem te ensinando e viver de acordo com isso, né? Não acreditar em outros relatos que se falem, ou pelo menos não colocar isso como algo para a sua vida ou como seu ensino de vida. Sua prática sempre vai ser baseada, seus conhecimentos serão baseados pelo que a Bíblia te ensina. Cada estudo bíblico ele é direcionado por algumas passagens, né? Que foi algo que foi sendo colocado no meu coração através da leitura bíblica que eu faço todo ano. Então, a gente vai ler outras passagens hoje, para que a gente tenha um pouco mais de conhecimento também sobre isso, né? E outra coisa também, antes de passar para o próximo livro da Bíblia que a gente vai ler, o próximo capítulo, né, e versículo, é interessante como Deus ele cria tudo para depois criar o homem.
Ele prepara, faz separação entre as águas e a terra, cria os mares e cria a porção seca que é a terra. Deus cria os animais, Deus cria as árvores frutíferas. Então Deus ele prepara tudo para depois colocar o homem no mundo. E isso mostra o cuidado que Deus tem com a sua criação desde o princípio, né? Ele preparou até nossa alimentação, o local que a gente ia andar, o local que a gente ia viver antes de nos colocar neste mundo. E a proteção de Deus, ela permanece até hoje. Quando Deus ele fala assim, no versículo, deixa eu ver, no versículo 14, Gênesis capítulo 1, versículo 14 diz assim: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. A gente vai ver que toda a criação de Deus, o plano, na verdade, inicial da criação era um plano perfeito, né? Que era para a gente viver nessa terra e ia ser uma terra perfeita, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma destruição. E hoje a gente vê muita destruição, muito sofrimento, muitas coisas acontecendo que vão contra o que Deus queria no princípio. Então a gente vê que lá no livro de Apocalipse, no final, o último livro da Bíblia, Deus ele nos ensina que vai ter um tempo de destruição, né, para essas coisas que foram criadas. E ele fala que nesses últimos tempos a gente vai ver sinais acontecendo na lua, no sol. Então isso já é desde o princípio quando Deus fala. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Além de fazer separação, lógico, entre, por exemplo, outono, primavera, verão, inverno, né, eles também servem de sinais para esses últimos tempos, onde a gente vai fazer a leitura daqui a pouco lá no livro de Apocalipse. Agora vamos lá para o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Deixa eu só trocar aqui, Eclesiastes 3, 1. Que no versículo 1 diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então também essa é uma passagem que eu gosto de ler no primeiro dia de estudo, né? Lembrando que eu estou lendo a versão da Bíblia Almeida Corrigida Fiel, a online, que acho que facilita para a busca, né? E para estar falando com vocês, mas eu tenho preferência no meu dia a dia de fazer a leitura bíblica da Bíblia mesmo impressa. Só estou usando agora online só para o estudo mesmo aqui com vocês, certo? Então a gente vê também aqui que nessa passagem de Eclesiastes que Deus ele fala que tudo tem o seu tempo determinado, né? Tem um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então também para a gente levar para o princípio das nossas vidas, para aquelas pessoas que possam ter ansiedade para certas coisas, né? Que a gente coloca assim como metas, determinada idade, eu quero determinada coisa e às vezes não acontece. Então para a gente descansar em Deus, né? Porque Ele diz que para tudo tem o seu tempo determinado. E desde o princípio, ele vem nos ensinando que ele poderia, por exemplo, ter criado tudo em um único dia, mas não, ele foi criando aos poucos, né? Em 6 dias foi que Deus foi fazendo a criação de tudo na terra. Vamos lá para o livro de Jeremias, agora capítulo 51, versículo 15. Jeremias, capítulo 51, versículo 15, que nos diz assim, olha: Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Então, toda a criação, a Bíblia deixa bem claro que quem fez foi Deus. Se você é um servo de Deus, quer se tornar um servo do Senhor, quer se tornar um filho amado do Pai e teve outros ensinamentos sobre a criação do mundo, você precisa começar a saber que quem fez tudo foi Deus. Foi tudo determinado por Ele, tudo criado por Ele. E Ele é o autor de tudo aquilo que existe na criação hoje, né? Então a gente precisa saber disso, né? E ter essa confiança. Lá no livro de Hebreus, vamos colocar lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Hebreus 11, nós vamos ler o versículo 3, que diz assim: Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.
Então a gente acredita que Deus ele criou todas as coisas porque ele relatou na Bíblia. Então é a fé que nos faz ter essa confiança. A gente precisa confiar realmente que foi Deus que criou todas as coisas, mesmo que existam pessoas ou relatos, né, que falem de uma outra forma. No versículo 6 ainda diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como eu já tinha falado no versículo 3, né, a gente precisa realmente confiar, né, no Deus que a gente serve, no Deus que a gente acredita e viver de acordo com os princípios que ele tem para nos orientar. E através do estudo bíblico a gente começa a ter orientação sobre vários aspectos das nossas vidas que a gente deve seguir para agradar o Senhor. E para finalizar o estudo de hoje, vamos lá para Apocalipse, capítulo 6. O versículo é o 12, a gente vai ler do 12 ao 14, que nos diz assim, iniciando no 12, olha. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Como eu disse, Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? Apocalipse é um livro bíblico que vem relatando sobre o que vai acontecer nos últimos tempos, porque lá em Gênesis, quando Deus estava criando tudo, ele criou perfeitamente, e quando ele disse, eu vi, foi tudo muito bom, foi tudo muito bom, foi tudo... Na verdade, ele diz, eu vi, foi tudo bom, foi tudo bom, foi tudo bom, ao final da criação, junto com a natureza, junto com os animais, junto com tudo. E o homem, ele diz, eu vi, foi tudo muito bom. Ele criou tudo perfeito, só que a gente no decorrer dos estudos vai aprender que Deus ele pede obediência ao homem, o homem ele acaba sendo desobediente, né? E Deus ele acaba trazendo uma consequência sobre essa desobediência. E uma das consequências, infelizmente, que a gente tem hoje é que Deus ele nos garante que a gente não vai viver mais nessa terra do jeito que ela está, né? Porque algo precisa ser destruído para ser feito de uma outra forma, reconstruído de uma outra forma, de uma forma perfeita, e agora realmente para toda a eternidade, para todo sempre. Mas antes de vivermos para todo sempre, Deus precisa reorganizar, né, tudo aquilo que o homem acabou desorganizando. Então, nos últimos tempos, Deus ele fala que o sol vai tornar-se negro como um saco de cilício e a lua vai se tornar como o quê? Como um sangue. Né? São sinais que a gente precisa ficar observando. E ele diz ainda que as estrelas cairão do céu. Então a gente vai ter esses sinais nos céus, como Deus já tinha relatado lá em Gênesis, que haveria sinais que seriam trazidos para a terra através dessa criação, né, das estrelas, do sol, da lua, enfim. Hoje foi o primeiro dia de estudo, né? Eu espero que vocês possam aproveitar essa leitura do livro de Gênesis. Eu vou estar fazendo esses vídeos, deixando disponíveis sobre temas, né, de estudos que eu acho assim relevantes, muito importantes para quem quer aprender a ser direcionado pela palavra. Mas lógico que eu sempre aconselho a todos, tanto aqueles que eu passo estudo diretamente, né, ou até visito as casas, como esses estudos que eu estarei aqui disponibilizando. Eu sempre aconselho que é muito importante a gente fazer a leitura bíblica completa, porque às vezes a gente tem fé em Deus, acredita em Deus, ora a Deus, só que a gente nunca para conhecê-lo por completo, né? A gente dedica nosso tempo de vida a outras coisas, né, que às vezes são tão irrelevantes e acaba não dedicando o nosso tempo de vida para algo tão simples e tão importante ao mesmo tempo, que é a leitura bíblica. Então eu aconselho que você possa parar e ler a Bíblia, fazer a leitura de Gênesis e Apocalipse completa. Quando eu me dediquei a fazer essa leitura, eu passei quase um ano lendo a Bíblia toda. Como Deus fala, tudo tem o seu tempo determinado, Ele nos ensina que não precisa ter pressa, mas precisa ter responsabilidade, saber que aquilo ali é muito importante para a gente. Então, não faça a leitura de qualquer jeito, mas também não faça ela apressado, como se precisasse terminar do dia para a noite. Faça com o tempo, mas que seja um tempo muito precioso entre você e Deus. Tá? Fica com Deus, grande abraço e até a próxima.